Uma menina de apenas 10 anos segura uma mala em uma mão e, na outra, uma carta que mudaria tudo. Com um olhar decidido e uma voz doce, ela dispara as palavras que deixariam um milionário do outro lado completamente sem chão. Papai, vim morar com você. O que parecia impossível se torna o início de uma jornada de emoções, revelações e descobertas. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Raios cortavam o céu escuro, iluminando por instantes a imponente mansão de Leonardo Ferraz, um dos homens mais ricos e influentes do país. O barulho da tempestade ecoava pelas paredes de mármore, mas mesmo com todo o isolamento da casa luxuosa, um som se fez presente, insistente e inesperado. A campainha tocou 2 vezes, ecoando pelo vasto hall de entrada. Era algo incomum. Àquela hora da noite, ninguém nunca aparecia sem avisar. Um milionário, que até então estava sentado em seu sofá de couro, com um copo de uísque na mão, franziu a testa. Quem poderia ser? Um mordomo, um senhor de idade chamado Henrique, se apressou para atender, mas Leonardo ergueu a mão, impedindo-o. Algo dentro dele dizia que ele mesmo deveria abrir aquela porta. Ao girar a maçaneta e puxar a grande porta de madeira, Leonardo se deparou com uma cena completamente surreal. Diante dele, em meio à chuva e ao frio, estava uma menina de aproximadamente 10 anos. Seus cabelos castanhos estavam grudados no rosto por causa da água, os olhos grandes e brilhantes encaravam-no sem piscar, e seus pequenos lábios tremiam levemente. Ela segurava uma mala gasta na mão direita e, na esquerda, uma carta envelhecida e protegida por um plástico transparente. Leonardo piscou, confuso. Senhor Leonardo Ferraz? A voz da menina soou baixinha, mas havia uma firmeza incomum para uma criança. Ele demorou a responder, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Sim, disse, hesitante. A menina então respirou fundo, apertou os lábios, e antes que ele pudesse perguntar quem era ela ou o que queria ali, suas próximas palavras saíram com clareza. Papai, vim morar com você. Leonardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Por um momento, tudo ficou em silêncio. O barulho da chuva parecia distante, o trovão no céu não fazia diferença. Aquelas palavras ecoaram dentro dele como uma explosão. Papai? Ele olhou ao redor, tentando encontrar alguém que estivesse com ela, talvez um adulto escondido na sombra, mas não havia ninguém. Apenas aquela garotinha, sozinha, parada à sua porta, falando algo completamente impossível. O que você disse? Ele perguntou, a voz mais dura do que pretendia. A menina estendeu a carta para ele com as mãos pequenas e geladas. Minha mãe mandou te entregar isso. Antes de morrer. Leonardo sentiu um aperto no peito. Seu olhar se fixou no envelope. Antes de morrer? A chuva continuava a cair, ensopando a menina, tornando-a ainda mais frágil diante da imensidão da mansão. Ela tremia, mas não parecia com medo. Parecia determinada. Como se estivesse ali por um motivo que nem ela mesma compreendia completamente, mas sabia que era o certo a fazer. Leonardo hesitou. Cada parte de sua mente racional gritava que aquilo era um engano, um absurdo. Ele sempre soube que era estéril. Era uma certeza médica. Como aquela menina poderia ser sua filha? Mas algo dentro dele, algo que ele não sabia explicar, o impediu de fechar a porta na cara dela. Ele pegou a carta, sentindo o papel úmido entre os dedos, mas não a abriu imediatamente. Em vez disso, olhou para a menina mais uma vez. Qual é o seu nome? Ele perguntou, sem conseguir esconder o tom desconfiado. Sofia. O nome ecoou na mente de Leonardo como uma lembrança distante. Ele então suspirou pesadamente, passando a mão pelo rosto. Olhou para dentro da mansão, para sua vida impecavelmente organizada, e então para aquela garotinha de olhos brilhantes à sua porta. Algo estava prestes a mudar para sempre. Mas ele ainda não sabia disso. Leonardo segurava a carta com as mãos firmes, mas por dentro, sentia-se completamente instável. Seu coração batia rápido, e sua mente se recusava a aceitar o que acabará de ouvir. Sofia. Sua filha? Ele inspirou fundo e olhou para a menina, que continuava parada ali,
ainda molhada da chuva, esperando por algo que ele nem sabia o que. Entre, disse por fim, abrindo mais a porta. Sofia hesitou por um instante, mas, ao perceber que Leonardo não a afastaria, passou pelo grande portal da mansão. Seus passos deixavam um rastro de água no chão polido de mármore. Era uma cena que destoava completamente da grandiosidade daquele lugar. Uma menina frágil, segurando uma mala velha, num ambiente que exalava luxo e frieza. Leonardo fechou a porta e se virou para ela. Vou pedir para prepararem um banho quente e um lanche para você. Eu não estou com fome, respondeu Sofia, baixinho. Leonardo a observou por um instante. Havia algo nela que o incomodava profundamente. Não era apenas o fato de ela estar ali, dizendo ser sua filha. Era a forma como ela o olhava. Como se já o conhecesse. Como se estivesse esperando por ele há muito tempo. Ele desviou o olhar e encarou a carta em suas mãos. O papel estava levemente úmido nas bordas, mas as palavras estavam intactas. Sem mais delongas, ele abriu o envelope. Os primeiros traços da caligrafia o atingiram como um soco no estômago. Ele conhecia aquela letra. Era de Carla. Aquela mulher que um dia passou por sua vida como um vento forte, deixando lembranças intensas, mas passageiras. Ele não a via há 10 anos. Seu peito se apertou. Carla é morta? Como? Quando? Por quê? Suas mãos tremiam levemente enquanto seus olhos percorriam as palavras escritas no papel amarelado. Leonardo, se você está lendo esta carta, significa que já parti. Sei que essa notícia pode te surpreender, mas não tenho mais tempo para rodeios. Há 10 anos, nós tivemos um breve, mas intenso romance. Talvez para você tenha sido apenas mais um momento no meio de tantos outros, mas para mim, foi algo que mudou minha vida para sempre. Ele sentiu um nó na garganta. Aquela mulher sempre foi sincera. Intensa, livre. Quando foram amantes, ela nunca lhe pediu nada. Nunca demonstrou querer algo além do que os momentos que compartilhavam. Mas então ele continuou lendo. O que você não soube, porque eu nunca te disse, é que daquela breve história nasceu algo muito maior, nossa filha, Sofia. Sei que isso parece impossível para você. Afinal, sei que você acreditava ser estéril. Mas a vida nos prega peças, Leonardo. Sua esterilidade não foi definitiva, e a prova disso está aí, bem na sua frente. Leonardo sentiu sua respiração vacilar. Não, isso não fazia sentido. Desde jovem, ele sempre soube que não poderia ter filhos. Foi diagnosticado por médicos renomados. Aceitou aquilo como um fato imutável, um destino selado. Mas agora, diante dessa carta, tudo o que ele acreditava ser verdade estava desmoronando. Ele apertou os olhos e passou a mão pelo rosto. Precisava continuar. Nunca te procurei porque não achei que faria diferença. Você sempre foi um homem ocupado, dedicado aos seus negócios, e, sinceramente, tive medo da sua reação. Mas agora, as coisas mudaram. Estou doente, Leonardo. E quando você ler esta carta, eu já terei partido. Não tenho mais ninguém neste mundo. Sofia é tudo que eu tenho, e agora, tudo que ela tem é você. O silêncio na sala era absoluto. Leonardo sentiu o peso dessas palavras cair sobre seus ombros como uma tonelada. Carla estava morta. Sofia estava sozinha. E ele era, segundo aquela carta, o único que poderia cuidar dela. Seus olhos correram para o final do papel. Por favor, não a rejeite. Sei que não sou mais ninguém para te pedir nada, mas faço esse último pedido como mãe. Sofia é uma menina incrível. Ela merece ser amada, protegida. Sei que não sou mais capaz de fazer isso, então te peço, Leonardo, seja o pai que ela precisa. Com todo o amor que me resta. Carla. Leonardo fechou os olhos por um instante e soltou um suspiro pesado. Dentro dele, um turbilhão de emoções se misturavam. Dúvida. Raiva. Tristeza. E uma angústia que ele não sabia nomear. Ele dobrou a carta lentamente e olhou para Sofia, que estava sentada no sofá da sala, ainda em silêncio.
Ela observava a mansão ao redor, mas sem admiração, sem deslumbramento. Era como se aquele lugar não significasse nada para ela. Ele se aproximou e se sentou à sua frente. Você leu essa carta? Perguntou, sem rodeios. Sofia assentiu. Mamãe me explicou tudo antes de partir. Ela disse que eu precisava te encontrar. Que você era meu pai, mesmo que não soubesse disso. Leonardo engoliu em seco. E o que você acha disso? A menina o encarou nos olhos, e pela primeira vez naquela noite, sua voz tremeu um pouco. Acho que eu só queria ter um lar. As palavras dela foram como uma lâmina em seu peito. Ela não pediu dinheiro. Não pediu brinquedos, luxo, status. Ela só queria um lar. Leonardo desviou o olhar, sentindo algo que não sentia há anos: culpa. Não sabia se era realmente o pai de Sofia. Mas, naquele momento, percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O silêncio pesava no ar. A mansão, antes um refúgio de luxo e solidão, agora parecia pequena demais para conter o turbilhão dentro de Leonardo. Ele levantou-se abruptamente, passando as mãos pelos cabelos, como se tentasse afastar os pensamentos que se formavam em sua mente. Aquilo não podia ser verdade. Não, isso é um erro, murmurou, andando de um lado para o outro. Sofia o acompanhava com os olhos, ainda sentada no sofá. Suas pequenas mãos apertavam a barra da blusa molhada, um gesto ansioso, mas ela não disse nada. Apenas esperava. Leonardo virou-se para ela. Eu não posso ser seu pai, afirmou, com firmeza. Ele queria acreditar naquilo. Precisava acreditar. A menina piscou algumas vezes, tentando segurar as lágrimas. A carta da mamãe, ela não mentiria para mim. Leonardo engoliu em seco. Não. Carla não era do tipo que brincava com algo assim. Mas médicos renomados lhe disseram anos atrás que ele nunca poderia ter filhos. E se essa carta fosse apenas um erro? Ele apontou para a porta. Olha, eu sinto muito pelo que aconteceu com sua mãe. Eu realmente sinto. Mas eu não sou seu pai. Sofia apertou os lábios e balançou a cabeça. Você é, sim. A firmeza na voz dela o irritou e o desconcertou ao mesmo tempo. Como pode ter tanta certeza? Ela hesitou, mas então sua voz saiu trêmula. Porque minha mãe me disse. E minha mãe nunca mentiu para mim. Aquelas palavras perfuraram algo dentro dele. Leonardo fechou os olhos por um instante, tentando manter o controle. Ele sabia que precisava ser racional. E, racionalmente, tudo aquilo era impossível. Mas, então, por que era tão difícil simplesmente mandá-la embora? Ele suspirou e voltou a encará-la. Você não tem mais ninguém? Nenhum parente? Nenhum amigo da sua mãe? Sofia abaixou a cabeça, deixando um fio de cabelo molhado cair sobre o rosto. Não, respondeu baixinho. Leonardo sentiu o peito apertar. Ele queria dizer que não era problema dele. Que não podia simplesmente aceitar uma menina em sua vida do nada. Mas havia algo nela. Algo na forma como olhava. Era um olhar que ele reconhecia. O olhar de alguém que já perdeu tudo. Ele apertou as têmporas com os dedos. Não podia lidar com aquilo. Eu preciso pensar. Você não pode simplesmente aparecer aqui. Ele balançou a cabeça, tentando organizar os pensamentos. Sofia levantou-se do sofá e olhou diretamente para ele. Eu só quero um lugar para ficar. Eu só quero um pai. A voz dela tremeu, e, pela primeira vez, as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto delicado. Leonardo sentiu o estômago se revirar. Ele nunca soube lidar com emoções, muito menos com crianças chorando. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Sofia enxugou o rosto rapidamente com as costas da mão e sussurrou. Mas se você não quiser, eu posso ir embora. E, naquele momento, ele percebeu o que ela estava realmente dizendo. Não era um pedido desesperado. Não era um capricho infantil. Era uma despedida. Porque Sofia já sabia o que era ser rejeitada. E agora,
Com o coração partido, ela estava se preparando para ser rejeitada de novo. Leonardo olhou para a porta, depois para a menina. Ele podia mandá-la embora naquele instante e seguir com sua vida. Mas, por algum motivo, ele não conseguiu dizer as palavras. Porque, no fundo, algo dentro dele sussurrava, e se for verdade? Leonardo passou a noite em claro. Ele não conseguia parar de pensar na carta. Nas palavras de Carla, na firmeza no olhar de Sofia, na maneira como a menina o chamava de pai sem hesitação. Mas aquilo era impossível. Não podia ser verdade. No entanto, a dúvida já estava plantada. Logo pela manhã, sem perder tempo, ele fez o que qualquer homem prático e lógico faria: agendou um teste de DNA. Ele precisava de provas concretas. Precisava encerrar aquela história de uma vez por todas. No dia seguinte, levou Sofia ao laboratório. A menina permaneceu em silêncio durante todo o caminho. Não perguntou para onde iam, não reclamou, não demonstrou medo. Mas, quando entraram na sala e uma enfermeira se aproximou com os instrumentos para a coleta de material genético, Sofia olhou para Leonardo e perguntou baixinho: "Você acha mesmo que a mamãe mentiria para mim?" A pergunta o pegou de surpresa. Ele abriu a boca, mas hesitou. Carla não parecia o tipo de mulher que faria isso. Mas então por quê? Ele apenas suspirou. "Quero ter certeza." Sofia não disse mais nada. A coleta foi rápida e indolor, mas o peso da incerteza ficou com ele. Agora, só restava esperar. Os dias que se seguiram foram desconfortáveis. Sofia estava ali, na sua casa, mas Leonardo ainda não sabia como agir. Ela ocupava um dos quartos de hóspedes, mas não tocava em nada. Era como se tivesse medo de pertencer àquele lugar. E Leonardo, mesmo sem querer admitir, também não sabia lidar com aquilo. Nunca teve filhos, nunca precisou cuidar de ninguém além de si mesmo. Nos primeiros dias, ele tentou manter distância. Mas, vez ou outra, flagrou-se observando Sofia. Ela comia de cabeça baixa, segurava a xícara com as duas mãos como se estivesse se aquecendo. Nunca pedia nada. Não reclamava, não exigia atenção. Certa noite, enquanto passava pelo corredor, viu a porta do quarto de Sofia entreaberta. Espiou por um instante e percebeu que ela dormia abraçada à mala com a qual chegou. Aquilo o atingiu de uma forma que ele não conseguiu explicar. Mas ele afastou esse sentimento. O teste de DNA ainda não tinha chegado. E então, o dia da verdade chegou. Quando recebeu o envelope com os resultados, Leonardo sentiu as mãos suarem. Respirou fundo antes de abrir. E então, seus olhos correram pelas palavras impressas. Resultado: 99,99% de compatibilidade. Ele piscou, incrédulo. Leu de novo. Seu coração disparou. Sofia era realmente sua filha. O impossível era verdade. O papel tremia em suas mãos. Era um erro. Só podia ser um erro. Ele pegou o telefone imediatamente e agendou uma consulta com um dos melhores médicos que conhecia. Ele precisava de respostas. No consultório, algumas horas depois, Leonardo ouviu algo que nunca imaginou ouvir. Seu diagnóstico inicial não estava errado, Sr. Ferraz. Quando jovem, sua contagem de espermatozoides era extremamente baixa, o que indicava uma infertilidade quase total. Leonardo cruzou os braços, impaciente. Mas quase não significa total, não é? O médico assentiu. Exato. No seu caso, houve uma recuperação natural e espontânea da fertilidade. Acreditamos que tenha sido um caso raro de reversão biológica. Isso pode acontecer devido a diversos fatores, como mudanças hormonais, regeneração celular e até mesmo o próprio estilo de vida ao longo dos anos. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Então, eu realmente pude ter uma filha? O médico sorriu de leve. Se o teste de DNA confirmou, então, sim. Você é o pai biológico dessa menina. Ele passou as mãos pelo rosto. Não havia mais dúvidas. Sofia era sua filha. E agora?
Quando chegou em casa, ainda tentando processar tudo, encontrou Sofia sentada no jardim, olhando para o céu. Ele se aproximou lentamente. Ela não percebeu sua presença de imediato. Então, com a voz baixa, Leonardo disse: "O resultado chegou." Sofia virou-se para ele. Seus olhos carregavam uma mistura de medo e esperança. Leonardo engoliu em seco. Por um instante, ele sentiu que tinha o poder de mudar tudo. "Você", começou, mas a voz falhou. Respirou fundo e tentou de novo. "Você é mesmo minha filha." Sofia piscou, absorvendo aquelas palavras. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. E então, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não disse nada. Apenas correu e abraçou Leonardo com força. Foi um abraço apertado, quente, desesperado. E, naquele momento, ele percebeu o quanto aquela menina precisava dele. E o quanto, de alguma forma inexplicável, ele também precisava dela. Depois daquela revelação avassaladora, Leonardo sentia como se sua vida tivesse virado de cabeça para baixo. Ele sempre foi um homem racional, metódico e acostumado a ter controle sobre tudo. Agora, um universo completamente novo se abria diante dele: ser pai. Mas, por mais que a ciência tivesse provado sua paternidade, Leonardo não se sentia pronto para o papel. Naquela manhã, enquanto observava Sofia sentada à mesa de jantar, ele refletia sobre isso. Ela era tão pequena, tão frágil. Uma criança com cabelos castanhos desgrenhados e olhos grandes e curiosos que o observavam enquanto mexia no celular, aparentemente alheio a tudo. Ele mal sabia como começar uma conversa com ela. "Então, gosta de panquecas?" Ele perguntou, quebrando o silêncio constrangedor. Sofia levantou os olhos e deu um pequeno sorriso, tímido. "Eu nunca comi panquecas." Leonardo quase deixou a xícara de café cair. "Nunca?" Ela balançou a cabeça. "A mamãe sempre fazia pão com manteiga ou sopa." Ele engoliu em seco. Por que aquilo o incomodou tanto? Talvez porque ele nunca precisou pensar na escassez ou na simplicidade de uma vida como a dela. Sua cozinha, equipada com o melhor que o dinheiro podia comprar, era um contraste gritante com a infância humilde de Sofia. Naquela manhã, algo inesperado aconteceu. Ele decidiu experimentar. "Tudo bem. Vamos resolver isso agora." Sofia olhou, confusa, enquanto ele se levantava e ia para a cozinha. Ele começou a procurar ingredientes, abrindo gavetas e armários com pouco jeito. Afinal, ele nunca precisou cozinhar nada na vida. "Quer me ajudar?" perguntou, de repente, olhando para a menina. Sofia hesitou por um momento, mas depois pulou da cadeira, curiosa. A cozinha, que até então era apenas um espaço vazio para ele, encheu-se de risadas tímidas e uma bagunça considerável. Leonardo tentou seguir uma receita na tela do celular enquanto Sofia quebrava ovos, rindo baixinho sempre que ele errava alguma medida. E então, pela primeira vez desde que ela entrou na sua vida, Leonardo viu um sorriso genuíno iluminar o rosto da menina. Quando finalmente colocaram as panquecas na mesa, ela deu a primeira mordida e olhou para ele com os olhos arregalados. "É a melhor coisa que eu já comi." Ela disse, lambendo o mel que escorria dos dedos. Leonardo riu. Não lembrava da última vez que tinha rido assim, de verdade. Foi um momento simples, mas algo mudou ali. Nos dias seguintes, Leonardo tentou se manter ocupado com trabalho, como sempre fazia. Mas agora, havia algo, ou melhor, alguém, em sua casa que tornava impossível voltar à velha rotina. Sofia tinha o hábito de aparecer do nada, fazendo perguntas sobre tudo. "Por que você mora sozinho? Quantas pessoas trabalham aqui? O que você faz no seu trabalho?" Leonardo, no começo, respondia com monossílabos. Mas Sofia não se intimidava. Uma tarde, enquanto ele revisava documentos no escritório, ela entrou segurando um livro. "Você sabe ler histórias?" Ele olhou para ela, surpreso. "Claro que sei." "Pode ler para mim?" Ela pediu, estendendo o livro. Era um livro infantil, algo sobre aventuras de um menino em um castelo mágico. Leonardo suspirou,
mas aceitou. Só um capítulo, avisou, tentando parecer rígido. Sofia sentou-se no tapete, com as pernas cruzadas, olhando para ele com atenção total. E, à medida que ele lia, algo inesperado aconteceu. Leonardo começou a gostar daquilo. Sua voz firme e séria se suavizou conforme se envolvia na história. Ele percebeu os olhos atentos de Sofia brilharem a cada nova reviravolta da trama. Quando terminou o capítulo, ela implorou por mais um. Tá bom, só mais um, disse ele, relutante, mas não conseguindo esconder um sorriso discreto. E foi assim que as barreiras começaram a cair. O tempo passou, e Leonardo começou a notar pequenos detalhes sobre Sofia que antes ignorava. Ela tinha uma risada parecida com a de Carla, suave e contagiante. Seus olhos, porém, eram os dele. A mesma intensidade, a mesma profundidade. Ele ainda se sentia perdido, mas algo dentro de si começava a mudar. Uma noite, enquanto Sofia brincava com um cachorro de pelúcia no tapete da sala, Leonardo parou para observá-la. Ela parecia tão inocente, tão cheia de vida, apesar de tudo que havia passado. Foi naquele momento que ele percebeu algo importante. Ela não era apenas uma responsabilidade inesperada. Ela era um presente. Uma segunda chance. E embora ele ainda não soubesse como ser pai, percebeu que estava disposto a tentar. Leonardo achava que o mais difícil tinha sido aceitar Sofia como sua filha. Mas ele estava errado. Aceitá-la era só o começo. Agora ele precisava ser um pai. Nos primeiros dias, tudo parecia correr bem. Ele estava aprendendo a dividir seu espaço com a menina, tentando criar uma rotina, tentando entendê-la. Mas, então, o primeiro grande obstáculo apareceu. Sofia começou a ir para a escola. Era uma instituição renomada, onde os filhos da elite estudavam. A mensalidade era absurda, os professores eram os melhores, e a estrutura parecia um pequeno castelo. Leonardo queria o melhor para sua filha. Só não imaginava que o melhor poderia ser tão cruel. Desde o primeiro dia, Sofia voltou para casa mais quieta do que o normal. Como foi a escola? Ele perguntou, tentando demonstrar interesse. Foi legal, ela respondeu, sem entusiasmo. Leonardo percebeu, mas não forçou a conversa. Achou que era só o nervosismo dos primeiros dias. Só que, com o tempo, ele notou que algo estava errado. Sofia começou a perder o apetite. Ficava horas olhando para o prato, empurrando a comida sem realmente comer. Parou de fazer perguntas curiosas, como costumava fazer. Parecia sempre cansada. Certa noite, ele a encontrou sentada na cama, abraçando seu travesseiro com força. Olhava para a parede, com os olhos marejados. O que aconteceu, Sofia? Ele perguntou, sentando-se ao seu lado. A menina hesitou, mas então as palavras saíram como um desabafo doloroso. Eles me chamam de impostora. Leonardo franziu a testa. Quem? As meninas da minha classe dizem que eu não pertenço àquele lugar. Que eu não sou como elas. Ele sentiu um aperto no peito. E o que mais? Disseram que eu só estou lá porque sou a nova herdeira do milionário. Que eu era pobre e agora quero roubar a sua fortuna. Leonardo sentiu o sangue ferver. Quem disse isso para você? Sofia abaixou a cabeça. Todo mundo sabe, está em todos os jornais. Foi só naquele momento que ele percebeu a gravidade da situação. A mídia tinha descoberto a existência de Sofia. Nos dias seguintes, a vida virou um caos. Jornais, sites de fofoca, programas de TV, todos estavam falando sobre a filha secreta do milionário Leonardo Ferraz. As manchetes eram absurdas. Menina misteriosa aparece e reivindica a fortuna de Ferraz. Leonardo Ferraz caiu em um golpe. Filha legítima ou impostora? Advogados analisam caso de herança milionária. Era um ataque constante. Paparazzi começaram a cercar a mansão, drones sobrevoavam o jardim tentando captar imagens da menina. E Sofia sentia tudo isso. Cada olhar desconfiado na escola. Cada cochicho dos funcionários da casa. Cada manchete cruel. Leonardo estava furioso.
Ele não se importava com o que diziam dele. Mas Sofia? Ela era só uma criança. Foi então que o advogado da família apareceu com uma solução. Na enorme sala de reuniões da mansão, Leonardo escutava o homem falar, tentando conter a raiva. O senhor tem um nome a zelar, Leonardo. E Sofia, bem, essa situação está fugindo do controle. Leonardo cruzou os braços. E o que você sugere? O advogado sorriu, deslizando o envelope sobre a mesa. Um acordo. Leonardo abriu e viu um cheque. Podemos criar um fundo para a menina, garantir que ela tenha tudo o que precisar e, em troca, afastá-la da sua vida. Houve um silêncio pesado na sala. Leonardo respirou fundo, tentando se conter. Você está sugerindo que eu pague para minha filha desaparecer? O advogado não hesitou. Seria melhor para todos. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Olhou para o cheque. Olhou para o advogado. E então, riu. Uma risada curta e amarga. Depois, se inclinou sobre a mesa, olhando diretamente nos olhos do homem. Eu sou um homem rico, mas minha filha não é uma transação. Rasgou o cheque ao meio e jogou os pedaços no chão. O advogado engoliu em seco. Mas, senhor Ferraz, eu sugiro que você pegue seus papéis e desapareça da minha casa. O homem hesitou, mas entendeu o recado. Levantou-se e saiu sem dizer mais nada. Leonardo ficou ali, sozinho, sentindo o peso daquela batalha. Ele nunca se importou com a mídia. Nunca ligou para fofocas. Mas agora, tudo isso estava machucando Sofia. E pela primeira vez, ele percebeu que, mais do que protegê-la do mundo, ele precisava ensiná-la a se sentir segura nele. Naquela noite, quando foi até o quarto dela, encontrou-a sentada na cama, encolhida, olhando para o nada. Ele se aproximou e sentou ao seu lado. O que você acha que eu faço da vida, Sofia? Ela piscou, surpresa com a pergunta. Você trabalha, é um empresário. Leonardo sorriu de canto. Sim, mas sabe o que eu faço melhor do que qualquer outra coisa? Ela balançou a cabeça. Ele olhou nos olhos dela. Eu luto pelo que é meu. Sofia franziu a testa. O que isso quer dizer? Ele pegou a mãozinha dela e a segurou firme. Quer dizer que, quando algo é importante para mim, eu não deixo ninguém tirar. E você, Sofia, você é a coisa mais importante da minha vida agora. Os olhos da menina encheram-se de lágrimas. Então, você não vai me mandar embora? Leonardo sentiu o coração apertar. Ele nunca imaginou que alguém pudesse pensar isso dele. Nunca. Ela o abraçou com força. E naquele momento, ele soube que estava no caminho certo. A guerra contra a mídia e contra as fofocas estava longe de acabar. Mas, pela primeira vez, Leonardo sabia que não enfrentaria essa luta sozinho. Agora, ele tinha uma filha ao seu lado. A noite estava silenciosa, envolta em uma escuridão tranquila, quando Leonardo acordou com um som baixo e entrecortado. Ele demorou alguns segundos para perceber o que era. Um choro. Levantou-se, ainda sonolento, e olhou para a porta do quarto. Ali estava Sofia. Ela tremia, abraçando um ursinho de pelúcia que ele nem sabia que ela tinha. Os olhos estavam inchados e vermelhos, e sua respiração era rápida, como se tivesse corrido um longo caminho até ali. Sofia? Ele perguntou, se aproximando. A menina fungou e apertou ainda mais o ursinho contra o peito. Eu tive um pesadelo. Leonardo sentiu o coração apertar. Fazia tanto tempo que não convivia com crianças que não sabia exatamente o que fazer. Ele se abaixou um pouco, para ficar na altura dela. Sobre o que foi? Ela hesitou, olhando para o chão, como se estivesse com vergonha. Sobre a mamãe, disse, baixinho. No sonho, ela ia embora e me deixava sozinha. Eu gritava, chamava por ela, mas ela não me ouvia. O peito de Leonardo ficou pesado. Ele sabia que, por mais que estivesse tentando ser um pai, o buraco que a morte de Carla havia deixado em Sofia não desapareceria tão fácil. A menina olhou para ele, os olhos brilhando com medo e incerteza.
Você também vai me deixar um dia? Leonardo sentiu um nó na garganta. Aquelas palavras o atingiram como um golpe. Ele nunca parou para pensar no quanto Sofia deveria temer isso. Perder a mãe já havia sido doloroso demais. Agora, estava em uma casa nova, com um homem que mal conhecia. Por que ela acreditaria que não seria abandonada de novo? Leonardo respirou fundo. Não podia fugir desse momento. Ele estendeu a mão para ela. Vem cá. Sofia hesitou, mas então deu um passo à frente. Leonardo a pegou no colo com um pouco de dificuldade, fazia anos que não segurava uma criança assim, e a levou para sua cama. Ele se deitou e a acomodou ao seu lado. Sofia parecia surpresa. Eu posso ficar aqui? Leonardo sorriu. Você quer ficar? Ela balançou a cabeça afirmativamente, deitando-se mais perto. Por um momento, ele ficou ali, apenas sentindo sua respiração. O quarto estava na penumbra, iluminado apenas por uma luz fraca do abajur. Ele passou a mão nos cabelos da menina, sentindo a maciez dos fios, a fragilidade daquele corpinho tão pequeno perto do seu. Sofia, ele chamou, com a voz mais gentil do que nunca. Ela olhou para ele. Eu nunca vou te deixar. Ela piscou algumas vezes, como se estivesse tentando acreditar. Leonardo continuou. Eu não sabia que tinha uma filha. Mas agora que sei, você acha que eu deixaria você ir embora? Os olhos da menina brilharam. Você promete? Leonardo segurou sua pequena mão. Prometo. Sofia suspirou, como se, naquele momento, um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Ela se aconchegou mais perto dele e fechou os olhos, finalmente relaxando. Leonardo permaneceu ali, olhando para o teto, refletindo sobre tudo. Ele passou a vida inteira acreditando que dinheiro era o que preenchia os vazios da alma. Mas, ali, com Sofia dormindo ao seu lado, sentindo sua respiração calma, ele percebeu que nada se comparava àquilo. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que tinha algo insubstituível. Algo que nenhum negócio, nenhuma fortuna poderia comprar. E, com esse pensamento, fechou os olhos, permitindo-se dormir com o coração mais leve do que nunca. Nos dias que se seguiram, a rotina da mansão mudou completamente. Antes silenciosa e fria, agora era preenchida pelo riso de Sofia, pelo barulho de seus passos correndo pelos corredores, pelo som da televisão passando desenhos animados de manhã cedo. Leonardo, antes acostumado a tomar café da manhã sozinho, agora tinha a companhia de Sofia, que insistia em espalhar geleia no pão de maneira desajeitada. Você vai acabar sujando tudo. Ele brincava, pegando um guardanapo. Mas é mais gostoso assim. Ela respondia, rindo. Ele nunca imaginou que momentos tão simples poderiam ser tão especiais. Mas não era só dentro de casa que as coisas mudaram. A notícia da adoção de Sofia se espalhou. A mídia, que antes tratava a chegada da menina como um possível escândalo, agora via a história com admiração. Os funcionários da empresa de Leonardo passaram a olhá-lo com um respeito diferente, não pelo dinheiro, mas pela decisão de ser um pai presente. E, mais importante, Leonardo sentia orgulho de si mesmo pela primeira vez em muito tempo. Não pelo que conquistou nos negócios, mas pelo que construiu em sua própria casa. Ele não era mais um milionário solitário. Era um pai. O futuro. Em um fim de tarde, Leonardo e Sofia caminhavam juntos pelo jardim da mansão. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Sofia segurava sua mão, balançando-a levemente enquanto caminhavam. Papai? Ele olhou para ela com carinho. Sim? Você acha que a mamãe está feliz lá no céu? Leonardo apertou levemente a mão dela, refletindo. Olhou para o céu e sorriu. Eu acho que ela está muito feliz. Porque sabe que você nunca mais vai estar sozinha. Sofia sorriu. Ela olhou para frente e apertou mais forte a mão do pai, como se quisesse ter certeza de que ele estaria ali para sempre. E ele estaria. Eles caminharam juntos, prontos para reescrever seu destino, não como um milionário e uma menina órfã, mas como pai e filha. Se você gostou dessa história,
aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilha com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.